eu sou Lili Marquis e este é o programa Quarta Revolução, aqui pela nossa Vale TV. E a nossa convidada de hoje é Erika Grellert. Ela que é CEO e DPO da Escritório Móvel. E nós vamos falar sobre LGPD, como a Lei de Proteção de Dados pode impulsionar a inovação nas empresas. Erika, seja bem-vinda ao programa Quarta Revolução. Muito obrigada, Lili, pelo convite. Legal, gostaria de poder entender um pouquinho assim quem é a Erika e também o Escritório Móvel. As pessoas me perguntam por que escritório móvel, né? O escritório móvel nasceu lá na década de 1990, porque as feiras elas tinham uma necessidade muito grande de se comunicar com as indústrias enquanto eles estavam vendendo. Olha só, a gente está falando de 90 e passou muito pouco tempo e hoje a gente tem tudo numa era digital. Não é verdade? Então, a Escritório Móvel nasceu com esse propósito de ligar, né, as necessidades das pessoas que estavam à feira às indústrias. E hoje a gente se transformou numa empresa que tem a missão de poder intermediar as relações da tecnologia com os negócios, porque a grande maioria dos empresários, eles não sabem qual é o melhor sistema, qual é o melhor CRM, como é que eu integro a tecnologia nos meus negócios e principalmente como é que eu trago a inovação, porque hoje tudo está na palma da nossa mão, né? A gente tem um consumidor muito exigente e se os negócios não inovarem, infelizmente, eles não passarão do Vale da Morte. Nossa, esse Vale da Morte, a gente tem medo, né, Erika? É verdade. O que um DPO faz? O DPO, ele é o encarregado de dados. Este nome pegou por causa da lei europeia, é o Data Protection Officer. E aí as pessoas dizem assim, mas mais uma lei no Brasil? Né? Mas acontece o seguinte, essa foi uma exigência internacional. Caso o Brasil não tivesse uma lei de tratamento de dados, ele não poderia continuar fazendo acordos comerciais e negociações. Quase todos os países já tinham uma lei, né, de proteção de dados e o Brasil estava ficando para trás. Então, assim, para que os acordos comerciais estrangeiros não fossem interrompidos, a lei ela foi a toque de caixa. E aí nasceu, então, a Lei Geral de Proteção de Dados. Interrompidos porque certamente essas nações se sentiam também ameaçadas de certa forma, porque quando tu trabalha com uma nação que não tem uma legislação específica para essa proteção, a vulnerabilidade fica muito grande. Conta um pouquinho para nós sobre o que é a LGPD e que diretrizes ela traz para as organizações. A gente vem de um sistema industrial onde todos os empresários, eles acreditavam que os dados eram da empresa, né? E aí a lei, ela mudou este cenário. Ou seja, a partir de agora, a informação ela é minha, ela é tua, ela é de qualquer titular. E a lei dá a nós um poder de poder decidir o que as pessoas farão com as nossas informações. Entende? Então, isso muda drasticamente a forma da empresa trabalhar. Aquele banco de dados lá, com todos os registros daquelas pessoas físicas, ele não pertence mais à empresa, pertence a cada um dos titulares. E se eu faço uso desta informação, eu preciso dizer que uso que é. Por que eu uso, qual é a finalidade e principalmente quais são as técnicas que eu uso para poder proteger essas informações e realmente te garantir que se eu te disser, Lili, eu estou pegando os teus dados para fazer o teu exame, amanhã não vai ter gente te ligando, te vendendo plano de saúde, entende? Então, agora, isso é o que a gente vê na prática. E a lei traz exatamente para inibir um pouco esse tipo de comportamento, que estava abusivo, não é verdade? Estava abusivo também essa questão as operadoras de telefonia, né, nos ligando, nos chamando, às vezes a altas horas da noite. Isso tudo meio que invasivo, né, e nos cansando muito. Claro, e por que isso acontece? Porque na maioria das vezes a gente não tinha pessoas trabalhando. Na grande maioria das vezes a gente tem robôs trabalhando. Né? Aquela primeira intervenção que é feita, não é feita por um humano. Por que a gente atende o telefone e fica mudo 2, 3 segundos e depois que alguém venha falar? Porque, na verdade, este primeiro passo é um sistema que está fazendo. Se ele consegue sucesso na ligação, aí ele repassa para um dos atendentes que estão nos postos de trabalho para que ele possa, então, continuar o atendimento. Mas isso estava abusivo demais, a gente não tinha mais sossego, né? Ou seja, era todo
todo mundo querendo vender todas as coisas e tá certo as pessoas quererem vender os seus produtos, mas tem que ter um limite e não pode invadir a privacidade das pessoas, né? A LGPD, ela tem diretrizes para as organizações poderem se adaptar, né, Érica, conforme tu está nos trazendo aqui. Que tipo de adequações as empresas precisam fazer e estar atentas? A primeira coisa é que as empresas precisam olhar para os seus processos, né? Então, aquela história que a gente ouvia, mas sempre foi feito assim, está na hora da gente mudar este discurso, né? Por exemplo, a gente ia fazer uma ficha, por exemplo, numa empresa para comprar um produto, num hotel, né? A gente tinha uma ficha, às vezes, de uma página não era suficiente, tu tinha que virar para continuar escrevendo. O que a empresa sempre pensou? Se eu precisar um dia de qualquer informação, eu já vou pegar na primeira oportunidade que eu tiver com a pessoa. Mas agora, para cada campo que você preenche, você tem que pensar assim, qual é a finalidade? Por que um hotel precisa saber, por exemplo, se eu sou casada? Não tem necessidade de saber isso. Por que ele precisa saber se eu tenho um pet? Não tem necessidade de fazer isso. Então, as empresas precisam fazer o seguinte exercício agora. Para cada informação que é um dado pessoal, eu preciso entender qual a finalidade e se o titular, eu, você ou qualquer pessoa, chegar e questionar por que você quer saber o nome do meu cônjuge, ele tem que estar na ponta da língua o porquê. Porque se ele não tiver o porquê, eu posso solicitar que ele exclua todas aquelas informações. E aí você vê que é simples essa ação que eu estou falando, mas se a gente traz para toda a operação da empresa, isso vai envolver processos, isso vai envolver sistemas, isso vai envolver completamente a forma como a gente trabalha, que vai ter que ser toda mudada, vai ter que ser modernizada, a gente vai ter que trazer inovação e principalmente olhar para a inovação e para a tecnologia e entender como que eu posso trabalhar de uma forma muito mais automatizada, né? E que ao mesmo tempo eu esteja preservando a privacidade das pessoas. Porque é proteção, né? A proteção dos dados que a gente fornece. Eu já tive algumas situações de ligações, Érica, de me pedirem assim, para continuarmos esta ligação, precisa confirmar o seu CPF. Me confirme, eu disse, né? Sim. Daí a pessoa, não, é você que tem que me dar. Eu, não, tu que me ligou, tu me confirma. Eu só vou te dizer sim ou não, eu não vou te dar o meu CPF. E a pessoa fica braba do outro lado. Eu até pergunto assim, tu conhece a LGPD? E não me respondem. As empresas que fazem, que trabalham com esses dados e que nos solicitam CPF hoje é um documento extremamente importante. E elas não estão atentas? O que está acontecendo? É porque eles acham que a LGPD não vai pegar. Né? Como a gente tem no Brasil diversas legislações, como o pessoal dizia, o empresário dizia, o E-Social não vai pegar. Né? Até que as multas começaram a chegar. Então, muitas das empresas, falta para elas entendimento. Né? A LGPD, a questão é, ela já pegou. E foi feita uma mudança na Constituição, para que o direito de privacidade fosse um dos direitos primordiais da pessoa. Então, para te ver o peso que ela tem. Né? Então, não é uma questão assim, eu quero ou eu não quero fazer. Ou você faz, ou o consumidor, ele vai escolher qual é a empresa que tu vai escolher trabalhar. Aquela que respeita os teus direitos ou aquela que pega os teus dados e começa a distribuir para aí e te diz assim, estou pegando a tua informação para fazer o exame e daqui a pouco tem plano de saúde te ligando, plano dentário, enfim, e até outras coisas que não tem nada, nenhum tipo de correlação, porque eles tinham uma prática muito frequente de sair compartilhando esses dados entre os seus parceiros de negócio, né? E então, isso é uma prática hoje que inclusive dá multa. Até a venda desses dados, porque eu lembro que tinha empresas especializadas em venda de dados de
de clientes, né? Os Exatamente, nossos os dados. bancos de dados, né? E aí vendendo a nossa informação para vários parceiros de negócio que passavam então a nos incomodar. É isso, né? Exatamente isso. Então a gente tem que olhar para os nossos processos. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. Você está chegando lá no hotel, você está chegando no laboratório para fazer o teu exame. Então assim, você chega com uma requisição. Essa requisição do médico, ela já tem o teu nome, né? Ela já tem a solicitação de exame que foi indicada para ti e o teu CPF. O que a menina faz? Ela pega a tua informação e coloca em cima do balcão. Atrás de ti tem uma fila, né? Muitas vezes a pessoa está do lado, ela está só aguardando a informação, o olho, ó, essa pessoa está com tal doença, né? Ai, então, tu já está fazendo a exposição. Na verdade, o que está faltando para este estabelecimento? É treinamento. Veja uma ação muito simples para a gente resolver isso. A atendente tem que pegar, olhar a informação, o que ela faz? Ela vira a face do papel. É uma ação simples, que ao mesmo tempo eu estou tomando uma medida de segurança e que eu já estou preservando estou preservando aqui a privacidade do meu titular que está na minha frente, do meu cliente, né? As pessoas acham que para fazer a implementação da LGPD eu vou ter que mudar tudo, todo. Não, são pequenos processos, pequenos ajustes que a gente vai fazendo na forma como a gente trabalha e a tecnologia pode trazer muitas coisas para a gente em relação a isso. Perfeito. Eu estava me lembrando agora de um caso de uma colega que está com um problema bem sério de saúde e ela foi, já identificado pelo um corpo médico, e ela foi fazer um exame. Sim. E as pessoas que estavam fazendo o exame comentaram sobre a situação dela. E ela se sentiu muito vulnerável. Primeiro porque ela não sabia da gravidade. Como Sim. todos ali entendem, né, sobre os resultados de exame, o que o primeiro corpo de médicos estava tentando fazer? Amenizar. Sim. E o segundo, o que fez? Escancarou, né, a informação na frente dela. Só que ela não tinha real entendimento. E até para preservar, assim, a situação dela, né? Claro. Não precisa... Foi dito que era grave, mas não foi... Os requintes de crueldade não foram dados, mas na segunda equipe foram. Então, eu estou pensando aqui que são... Esses elementos não é somente aquela situação de a gente compartilhar dados digitais, mas também... dados verbais, né? Também nesse sentido... O nosso grande desafio, Lili, é mudar a cultura das pessoas, né? As pessoas precisam mudar os seus comportamentos. A gente tem que parar com aquela história do tititi, né? Tu sabia que a fulana está com tal doença, né? Aquela rádio de peão. E às vezes a gente acha que isso é uma coisa que ocorre só assim... com o público todo, né? Com os funcionários, mas não, isso acontece com o pessoal do RH, que tem uma responsabilidade muito grande, acontece com os médicos que tu acabou de dizer, né? Por exemplo, quantas e quantas vezes a gente chega nas empresas e está tendo uma reunião de diretoria, uma reunião de áreas estratégicas, e eles estão conversando, precisamos diminuir o salário em 20%, né? Aí passa a tia do cafezinho, vão baixar o salário, já vai um monte de gente pedindo demissão, né? Então, às vezes está sendo cogitada uma informação e já cai na rádio peão, já sabe o estrago que vai dar. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa prestar atenção no que a gente fala, né? E tomar algumas medidas. Tem determinadas coisas, de porta fechada, né? São coisas simples. Eu tenho que mudar todo o meu sistema de trabalho? Não, eu preciso fechar a porta para falar de informações estratégicas, né? Os médicos, para discutir um caso de uma pessoa, e aí não adianta assim, mas eu não mencionei o nome, né? A LGPD, ela diz que ela protege dados pessoais ou identificáveis. O que é isso? Vamos supor que eu trabalho numa empresa que só tem uma advogada. E aí alguém diz assim, a advogada da RBS. Quantas advogadas da RBS tem? Só tem uma. É muito fácil de eu saber de quem eles estavam falando, entende? Às vezes eu não preciso citar o nome, o CPF, a data de nascimento, a filiação, para eu conseguir fazer um vínculo e chegar naquela pessoa. E isto... Se esta pessoa sabe e ela é atingida, ou seja, se a sua privacidade ela é invadida, ela pode sim fazer reclamações e inclusive denunciar a empresa NPD.
Que delicado, né? Mas será que as empresas estão se dando conta dessa gravidade? Porque a LGPD muitas vezes é pensada que é utilizada somente para aplicação digital. E tu está trazendo aqui esse viés e deixando muito claro para nós que também é aplicada para o mundo real, não é só para o digital. Não, ele vale principalmente para os documentos físicos, digitais e pelas nossas ações verbais, né? Então, assim, ó, a gente chega na empresa e diz assim, vocês precisam fazer adequação à LGPD. Aí o cliente diz para mim, eu não preciso, o meu negócio é só com empresa. Aí eu faço a pergunta, tu conversa com o CNPJ? O CNPJ te ligou? O cartão do CNPJ te ligou? Ou seja, no final do dia, as relações elas são feitas entre pessoas. Atrás de um CNPJ, existe uma pessoa que tem um CPF. Né? Quando tu assina um contrato, tu não tem lá representado por fulano de tal, casado, profissão X, CPF, RG, do endereço número tal, ou seja, a pessoa está qualificada. Então, um simples contrato deste rolando já é o suficiente para mim estar distribuindo informação de uma forma indevida. Como é que está, assim, pensando em mercado e adequação, Érica? Como é que tá, as empresas estão se adequando? Elas estão achando muito difícil essa adequação? Como é que está essa situação? Ainda é um tabu, tá? Na verdade, elas não entendem direito. O que acontece? Quando a LGPD surgiu, teve uma onda de consultores, e consultores aqui a gente entende por advogados, pelo pessoal da segurança da informação e pela área de processos. A LGPD nunca vai ser feita por um profissional só. Ela sempre vai ter que ter 3 áreas para poder cobrir todas as exigências da lei. Aí o que a gente tinha? A gente tinha os consultores que faziam ameaças com as empresas, né? Se você não fizer adequação, você vai ser multado amanhã em 5 milhões. As empresas, né, tomavam um susto. Então, assim, não foi explicado de uma forma prática como que a gente faz essa adequação. Desse jeito que eu estou explicando para ti. Treinar o pessoal, mudar o comportamento, mudar os processos, né? Uma coisa que a gente vê muito comum, as pessoas pedem os nossos dados, a gente ainda preenche fichinhas, né? A gente vê muitos dados circulando no WhatsApp. Quantas e quantas empresas a gente se comunica e a gente manda o teu nome, teu CPF, teu RG, né? Todas as informações vai ali. Aquele celular, na grande maioria das vezes, não é nem da empresa, é do funcionário. Aí aquele celular é roubado, olha o volume de informação que eu tenho exposta do meu cliente, né? Então, são processos, se eu pegar simplesmente, criar um link, né? Criar um link dentro do meu site onde eu possa coletar os dados, essas informações só vai estar acessível a quem precisa. Ou seja, eu, como titular que estou fornecendo as informações, e o departamento financeiro, o departamento de cadastro já vai cair direto naquela pessoa que trabalha com informação. Então eu já cortei já eliminei toda esta parte aqui de divulgação indevida e é uma ação simples. Será que eu preciso contratar um novo sistema para fazer isso? Não preciso. Ou seja, são processos simples que a gente pode levar para a empresa. Desta forma, a gente está modernizando os nossos processos, a gente está mostrando para o nosso cliente que a gente é uma empresa que está com um olhar no futuro, né? Ou seja, que a gente está atento às mudanças e principalmente que a gente está atendendo a legislação. Porque, sim, as multas já estão ocorrendo, né? E você pode ser o premiado. Então, para quem não estava acreditando muito, né, Érica, fica aí a dica para fazer esse enquadramento. Em torno de quanto, assim, tem circulado essas multas? A multa, quem determina o valor dela é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Então, na verdade, não tem um valor específico, ela tem um teto, tá? Ou seja, ela pode ser até 5 milhões. Certo? Mas eles levam muito em consideração o faturamento da empresa também e o impacto que isso teve na vida daquelas pessoas que foram expostas. Por exemplo, a gente vê todos os dias, a Renner, o ano passado, ela teve um ataque hacker. Ou seja, tu imagina qual é o tamanho do banco de dados que a Renner tem de clientes. Qual é a festa que eu posso fazer com aquelas informações? Então, com certeza, a multa da Renner foi uma coisa astronômica.
que com certeza para um empresário médio, talvez fosse ele não conseguiria pagar e ia fechar o negócio. Mas a questão toda não é multa. Acho que a gente tem que pensar na questão da reputação da empresa. Porque às vezes eu tenho uma empresa de 20 anos, eu demorei 20 anos para construir o meu nome. E às vezes uma má gerência sobre uma coisa é o suficiente para eu queimar o nome. Né? Então, tudo que a gente leva um tempo para construir, daqui a pouco a gente pode desconstruir por uma ação que não foi tomada corretamente. E além das multas, tem a questão assim da reputação. E uma das coisas que a NPD pode te dizer, ela pode impedir que tu execute aquela atividade. Ou seja, ela pode fechar a tua empresa e tu vai ter que abrir outra empresa com outro ramo, ou ainda ela pode tirar o teu banco de dados da empresa. Como que você emite os teus pedidos amanhã? Né? Como é que você trabalha amanhã se você não sabe o e-mail do cliente, se você não sabe o telefone, qual foi o histórico de compras? Então, a questão não é a multa. A questão é essas outras implicações que pode afetar diretamente o resultado do negócio. Pelo menos no meu entendimento, né? Porque dinheiro a gente paga. Agora a reputação não, né? Depois que caiu na boca do povo... Não tem como... o prejuízo é muito alto, né? E reverter isso realmente muitas vezes é dificultoso, né? Muito caro, muito desgastante e às vezes não se consegue, né, Érica? Queria falar sobre dados sensíveis. Quando se fala de LGPD, muito se fala também sobre a proteção daquilo que é sensível. Mas tu trouxe aqui alguns elementos que me chamaram a atenção. Por exemplo, quando nos perguntam se a gente tem um pet ou se, né, de repente a tua religião, né? O que querem saber da minha religião? Porque isso vai influenciar, né? Mas isso também é um dado sensível? Como é que é o tratamento disso? Sim, os dados sensíveis é muito fácil da gente identificar. Pensa em qualquer informação que gera uma polêmica. Quais são os tipos de dados que pode gerar polêmica e discussão? É a nossa religião, né? É os nossos dados de saúde, são coisas que pode gerar polêmica, pode gerar fofoca, né? Ou informações que são únicas nosso, por exemplo, a gente entra numa empresa e coloca o dedo lá para poder fazer a identificação. A nossa biometria é uma coisa única, então isso é um dado sensível. A nossa íris. Então, a nossa saúde, a nossa sexualidade, a nossa religião e o nosso partido político. Tu concorda comigo que essas 4 informações pode dar um bom assunto num churrasco? Futebol também, né? Mas futebol não é, porque a gente não consegue associar direto, né? Sim, não, mas perfeito. Se eu dizer eu sou do partido A, eu sou do partido B, já é um bom motivo para dar boas brigas na família, né? Se as pessoas começarem a duvidar da minha sexualidade, eu já vou me sentir ofendida. Os meus dados de saúde são coisas que são sensíveis. Então, uma coisa fácil da gente, em vez de decorar quais são as informações, né? Como eu disse, os dados de saúde, a sua opção sexual, o seu partido político. Então, pensa assim, deu polêmica, deu tititi, né? Deu fofoca, então isso é um dado sensível. E aí se preocupar, será que preciso ter essa informação? Será que ela é relevante? E como isso deve ser utilizado? Exatamente. E tem muitas empresas que, ao passar por um processo de adequação LGPD, estão, por exemplo, parando de pedir nas suas fichas lá de proposta de emprego a sua orientação sexual. Por que me interessa eu saber a orientação sexual? Às vezes, para alguns tipos de negócio, né, isso é interessante, até para poder fazer algumas ações, tem mais mulheres, tem mais homens, e tu concorda comigo que hoje o nome é um desafio, né? Existem muitos nomes que podem nos dar dupla interpretação e que a gente não consegue diferenciar. Então, eu posso ter todos os meus dados minimizados, ou seja, coletar o mínimo possível, se eu colocar o campo sexo no meio, eu já tornei toda aquela minha base com dados sensíveis. O que isso significa? Que as minhas medidas de proteção terão que ser redobradas, porque eu tenho um dado sensível ali, então eu tenho que criar outras técnicas para proteger que aqueles dados não sejam divulgados. A gente vê também, assim, Érica, nos eventos,
uma quantidade de informações sendo requeridas, né, para ti poder participar de um evento. Sim. Será que todas essas informações são relevantes, são importantes? Eu posso me negar a dar algum tipo de informação? Com certeza. Tu pode te negar a dar informação. Da mesma forma que a empresa pode se negar te prestar o tipo de serviço que tu está solicitando. Por exemplo, existem alguns tipos de serviço que as empresas precisam saber daqui a pouco o teu grupo sanguíneo, né? A tua religião. Eu já fiz adequação de empresas que precisava saber a religião da pessoa e eu briguei com o empresário, mas por que precisa saber? O que isso vai diferenciar no comportamento desta pessoa? Eu disse, não, mas acontece que aqui a gente é da religião X e a gente não contrata pessoas que são da religião Y, ou por uma questão de escala de trabalho, a gente tem que saber quem pode trabalhar no sábado, quem pode trabalhar no domingo. Então, o que a gente precisa avaliar? A gente tem que olhar o negócio como um todo para entender o que realmente é necessário. E, para eu não fugir da tua pergunta, sim, tu pode te negar, né? Mas se aquilo for uma informação importante para que aquele negócio, aquele processo aconteça, aquela empresa também pode se negar a prestar o serviço para ti, se aquela informação ela for uma informação necessária para ela. 90% não é. E aí o que falta? Falta entendimento. Então, se a Lili, a Érica, as demais pessoas começar a questionar por que vocês estão pedindo o nome do meu pet, né? Por que vocês querem saber se eu sou casada, se eu sou solteira? E 1, 2, 3, 4, 5, isso vai dizer, acho que está na hora da gente mudar os processos, reavaliar a forma como a gente está trabalhando. Perfeito. Farmácia é muito comum, né, nos solicitarem o CPF, nosso principal hoje elemento assim de identificação. O CPF, ele se tornou um campo único que a gente pode identificar uma pessoa dentro de uma empresa. Ele realmente é requerido porque ele é o controle pelo qual eu consigo disparar diversas outras ações dentro da empresa. Né? Então, assim, as empresas precisam do CPF. Não é que elas não podem mais pedir o CPF. A questão é o que elas fazem com o CPF. A LGPD em nenhum momento está te dizendo que tu não pode solicitar dados, porque nós precisamos de dados. Se a gente está contratando um serviço, como que eu vou solicitar um serviço se eu não vou dizer para a empresa quem eu sou? Eu preciso dizer para ela, por exemplo, meu nome, meu CPF, para ela emitir a minha nota fiscal, por exemplo. E está tudo certo em relação a isso. A questão é que ela tem que parar de distribuir as tuas informações com todo o resto, né? E criar mecanismo para proteger essas informações. Uma forma muito simples, por exemplo, é quando, por exemplo, tu vai informar o teu CPF, tu informa lá através do formulário de cadastro que eu sugeri, né? Todas as outras áreas da empresa, quando elas olharem o teu CPF, elas podem ver x, 20. Então, ela sabe que termina com 20, ela consegue conferir esta informação, mas ela não tem acesso. Isso evita, por exemplo, que um funcionário mal intencionado copie uma informação, duplique uma informação e acabe distribuindo o que realmente é o que a lei protege. Perfeito. É proteção dos dados, né? Então, não é o que tu coleta ou quanto tu coleta. Claro que essa reflexão é importante. A minimização é importante. Mas, principalmente, o que tu vai fazer com essa informação. E é o respeito também, né? Vejo aqui que tem muito a ver com isso. Érica, papos agradáveis como esse, cheios de conhecimento, passam muito rápido. E nós estamos aqui finalizando o nosso programa, mas eu gostaria que tu compartilhasse. Para aquelas pessoas que nos acompanharam até aqui, gostaria que tu, né, passasse uma mensagem para aqueles que ainda não conseguiram se adaptar, ainda têm algum tipo de dúvida, né, passe o teu contato para aquelas pessoas também que gostariam de continuar esse bate-papo contigo. Tá certo. Bom, o site da minha empresa é escritoriomóvel.com. Facinho, não tem como esquecer. Tá? A gente faz adequação à LGPD e a gente ajuda as empresas a entenderem que, ou seja, são pequenas mudanças que elas precisam fazer nos seus processos. Aproveita já para modernizar,
né? Porque quem está com medo de fazer isso pode ir fazendo de doses homeopáticas, assim tu vai passar muito mais credibilidade para o mercado, ou seja, o usuário vai se sentir muito mais confiante em optar pela tua empresa na hora que ele for escolher comprar um serviço ou um produto. Então aproveita a LGPD, na verdade ela veio para te ajudar a dar um passo avante, né, e caminhar em direção à inovação, à digitalização, que é uma coisa muito necessária e que as empresas não fizerem, com certeza elas não estarão conosco nos próximos anos para contar como foi, né? Perfeito. Então fica aí, dicas valiosíssimas, lembrando, né, essa adequação, ela sim é uma exigência, é uma legislação, é importante estar atento e principalmente, né, capacitação das pessoas. E para finalizar, gostaria de fazer um convite para você participar do próximo Startup Weekend Internet das Coisas, que vai acontecer de 10 a 12 de novembro na Ubratec em Canoas. Uma jornada de 54 horas para tirar a sua ideia do papel, acompanhado por mentores aí de alto gabarito, profissionais da área de desenvolvimento, designer, negócios, que vão te ajudar a tirar essa ideia do papel. Tem uma ideia, não tem time? Lá você vai poder encontrar o seu time. Muito network, café infinito e, obviamente, né, muita diversão e uma grande entrega aí com ferramentas de inovação. Vem para o ecossistema de inovação, te espero de 10 a 12 de novembro lá na Ubratec, estarei lá. E, Erika, gostaria de te agradecer a participação aqui no programa Quarta Revolução e até o próximo encontro. O programa Quarta Revolução retorna na segunda-feira às 22 horas. Até lá!